Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, tô aqui hoje para falar a respeito das últimas coisas que eu quero falar sobre o Santos, né? Porque nem sobre tudo a gente comenta, nem sobre tudo a gente tem necessariamente uma opinião, mas o Santos enfrentou o Palmeiras e passou na semifinal do Campeonato Paulista, né? O Santos que vinha, além do profissional, o Santos ter se tornado um freguês do Palmeiras nos últimos anos, não era diferente na base. E conseguiu, depois de 2 empates, conseguiu ainda tomar um gol no último lance do jogo, né? Tava com um jogador a menos, mas o Falcão, o goleiro do Santos, conseguiu fazer 2 defesas e foi o nome do jogo com a bola rolando também. Fez 3 defesaças ao longo do confronto do último jogo que aconteceu na Arena Barueri e o Santos se classificou. Quero falar um pouco sobre isso e falar um pouquinho também sobre a escalação do Santos, né? A gente não sabe ainda o time que deve ir a campo, embora exista um vislumbre de qual time. E surge de novo a possibilidade do Escobar aparecer como titular. Vamos conversar sobre isso. Não antes de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e, claro, hypar esse vídeo, que é muito importante aqui para o meu conteúdo. Bom, como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem também. Dia corrido hoje. Provavelmente esse vídeo está indo no ar aqui sábado de manhã, mas estou gravando na alta madrugada do sábado, ou da sexta para o sábado, e não fazia muito sentido publicá-lo esse horário. Bom, vamos lá. Precisamos falar primeiramente a respeito dessa escalação do Santos, que provavelmente terá Escobar novamente como titular, né? Segundo o Diário do Peixe, o Escobar treinou como titular nessa sexta-feira. Vamos esperar o treino de sábado para ver se muda alguma coisa, mas o Santos deve encarar o Botafogo no tapetinho com Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. João Schmidt volta ao time, quem deve substituir o Zé Rafael é o Vitor Hugo, com o Roleiser atuando como meia, Barreal na meia direita, Guilherme na esquerda e lá na frente Lautaro Dias. Essa deve ser a formação do Santos, pode ser que haja alguma surpresa, mas deve ser a formação do Santos. E o que surge aí, né, para falar primordialmente dessa escalação é com relação ao Escobar, né? Se for esse time de fato que vá a campo, não seria a minha escalação. Jogando contra o Botafogo fora de casa, eu tiraria o Guilherme, colocaria o Barreal ali na função do Guilherme e teria Vitor Hugo e Bom Tempo no time. Meio campo um pouco mais preenchido, com Roleiser e Lautaro soltos, o Barreal chegando próximo do ataque também. Seria a minha maneira de escalar e aí daria até para pensar no Souza. Mas o que chama a atenção do torcedor, claro, é a manutenção do Escobar diante da sequência de jogos ruins que o Escobar anda fazendo, né? Escobar, assim, vamos lá. Ano passado o Escobar foi o jogador, para mim, ao lado do Gil, mais regular da Série B. O Guilherme fez um ótimo primeiro turno, caiu muito no segundo turno. Os volantes, né, que foram muito elogiados no Paulistão, não fizeram uma Série B nada demais, João Schmidt e Diego Pituca. Quem mais? O Juliano, que decidiu vários jogos, fez gols, foi um dos artilheiros do Santos na competição. Tinha jogos que ele simplesmente desaparecia em campo. Os caras mais regulares da Série B para mim foram o Gil e o Escobar jogando daquele lado esquerdo da defesa, né? E essa temporada não foi diferente, assim, o que você via no Escobar era uma regularidade dentro do nível dele. Um jogador que tem dificuldades no apoio, mas defensivamente em dado momento ele era o jogador com mais duelos individuais vencidos no campeonato inteiro, na competição inteira. E aí caindo nas graças de muitos torcedores, né? Só que a última sequência do Escobar foi bastante negativa, né? O Escobar joga muito mal contra o Grêmio. O Santos não vence aquele jogo e ele joga muito mal. Aí o Escobar tem uma atuação absolutamente tenebrosa, terrível, espantosa contra o Ceará. Tanto que depois do segundo gol que ele erra, ele é substituído imediatamente pelo Vojvoda. E isso depois, esses 2 jogos acontecem logo depois de uma atuação muito boa do Souza contra o Red Bull Bragantino, quando o Escobar estava suspenso. Jogo esse que o Souza deu uma assistência para o Lautaro Dias fazer um gol, o gol do empate ou o gol da virada.
O gol agora eu não me lembro, mas foi um dos 2 gols. E então, depois dessa bela atuação do Souza, se esperou, será que o Souza vai ganhar a posição? O Escobar volta a ser titular, recuperando a posição contra o Grêmio, vai mal e vai muito mal contra o Ceará. Pois bem, aí o Santos recebe o Corinthians. E o Escobar faz uma partida defensiva muito boa. Ele não fez nada do ponto de vista ofensivo, mas ele fez um jogo muito bom defensivamente. O Corinthians não conseguiu se crescer no setor dele e ele voltou a jogar dentro da regularidade dele. Beleza. Aí contra o Vitória se esperava que, embora o Escobar tivesse ido bem, que o Souza pudesse aparecer entre os titulares porque era um jogo com características diferentes. Um jogo que o Vitória defenderia com linha de 5, não teria linhas altas, o Vitória ficaria num setor do campo, daria a bola para o Santos, então, portanto, de repente, até para mim, o Souza, embora eu não tivesse acreditado totalmente nisso, pudesse aparecer como titular. É o que eu faria para aquele jogo e falei aqui antes do jogo acontecer. E não só não foi isso que aconteceu, mas novamente vimos o Escobar jogar muito mal, a ponto de ser substituído no intervalo. Foi a única alteração do Vojvoda no intervalo, a saída do Escobar e a entrada do Souza. E aí, diante desses últimos 4 jogos, que ele faz um jogo bom contra o Corinthians e 3 jogos ruins, ficou a interrogação: o que será que o Vojvoda vai fazer para o jogo do Botafogo? Eu esperava até que não seria o jogo para colocar o Souza, principalmente se ele for com essa formação num 4-2-3-1, com Barreal na direita, com Guilherme na esquerda, Roleiser e Lautaro na frente. Eu não imaginava que ele fosse colocar o Souza nessas condições. Eu colocaria o Souza de novo se eu tivesse um homem a mais preenchendo o meio campo, no lugar do Guilherme, por exemplo. Mas não me parece que vai ser o que ele vai fazer, porque ele novamente treinou com o Escobar para essa partida. O que me chama a atenção aqui não é nem a escalação do Escobar para essa partida, tá? E eu espero que ele jogue bem, espero que ele faça um jogo tão bom quanto ele fez contra o Corinthians. O importante não é quem vai jogar, mas é o time performar, o time jogar bem. A escalação, por exemplo, contra o Corinthians, eu discordava de boa parte dela e fui positivamente surpreendido pelo que o Vojvoda fez aquele dia e o Santos ganhou e todo mundo ficou feliz, né? Não fui surpreendido no jogo contra o Vitória, faria coisas diferentes e o time também não jogou bem, o Vojvoda tem participação nisso. É o futebol, acontece. Mas o Escobar virou maior alvo de discussão desse time titular do Santos, né? Além do Guilherme, claro, que vem sendo muito criticado pelo torcedor. Fizeram aí essa semana um vídeo de 3 minutos só do Guilherme perdendo gols em todas as passagens, ou melhor, em toda a passagem dele pelo Santos. E ele já vem sendo alvo há bastante tempo. Parece que a bola do jogo cai sempre no pé dele. Parece que ele tem... enfim, ele perde mais do que acerta mesmo, né, de fato. E eu entendo a pegação de pé. Perseguição eu já acho demais. Quando passa do ponto com qualquer que seja o jogador, ainda mais com um jogador que não tem um salário estratosférico, que todos os técnicos mantêm ele como titular. É um cara que corre muito, apesar de ter uma série de deficiências. No meu time ideal, no meu clube ideal, e por isso eu gosto bastante de voltar aqui sempre e falar sobre a situação do clube, o Guilherme não faria nem parte como jogador. Eu acho que não é jogador para o Santos. Poderia ser um jogador útil de elenco, mas no meu Santos ideal, não acho que no Santos ideal de todo mundo, ele não seria nem parte do time reserva. Assim. É um jogador que tá no Santos muito por conta dessa ser a situação do Santos nesse momento, né? Um time que abriga jogadores desse gabarito. Mas tirando o Guilherme, até porque não tem substituto, a gente fala do Guilherme, tem que ser reserva. Bom, eu até falo aqui, de novo, colocaria um homem a mais no meio campo. Para mim seria o Bom Tempo. Mas ele não tem propriamente um reserva pedindo passagem. Você não tem o Bilal jogando, você não tem o Cabalheiro, que mal tem ido para o banco. O próprio Robinho, que jogou bem contra o Grêmio, entrou ali contra o Vitória, não fez muita coisa, né? Assim, não é um jogador ainda que tá pedindo passagem para dizer, não, esse cara tem que entrar imediatamente, que ele no lugar do Guilherme vai resolver. O Santos hoje não tem esse jogador, nem na base, nem ali no profissional.
Pode ser que você testando um ou outro aconteça, mas será que é momento de testar 10 rodadas de acabar o Campeonato Brasileiro? Com relação ao Guilherme, portanto, eu entendo mais o Vojvoda. Mas com relação ao Escobar, porque ele foi questionado sobre esses dois nomes na entrevista coletiva, né? Ele foi muito taxativo de que deve seguir bancando o Escobar como titular. E, de novo, não vejo problema nisso. Na própria matéria do Diário do Peixe, que cita que o Escobar treinou como titular, fala que o Souza foi chamado muito a atenção nos treinamentos quando o Santos estava treinando situações defensivas, de marcação, apoio. E eu acho importante o trabalho que o Vojvoda faz com o Souza nas correções de movimentação. Eu espero que ele esteja fazendo isso também com o JP Sherman, que jogou, né, pelo Sub-20, antes de ser colocado aos Leões, né? A diferença do Souza para o JP é que o Souza, para mim, como titular, ele fez um jogo muito ruim com a camisa do Santos, que foi o 6-0, que ele foi engolido pelo Ryan, principalmente no primeiro tempo, né? Mas fora esse jogo, o Souza vinha sendo muito regular e também do ponto de vista defensivo. Então, teve até uma bola contra o Vitória que ele salva de cabeça num cruzamento que eu não sei não se o Escobar teria... O Escobar não tem tamanho, né? Talvez ele não tivesse... Talvez fosse um 2-0 ali. Então, assim, eu vejo valências, inclusive defensivas, muito boas no Souza. Eu entendo o fato do Vojvoda querer trabalhá-lo mais, trabalhá-lo melhor para colocá-lo numa situação de mais confiança, de mais bem trabalhado defensivamente. Mas essa segue sendo a grande discussão, né? Quando é o Escobar que deve jogar e quando é o Souza que deve jogar. O Santos volta depois de jogar contra o Botafogo, independentemente do resultado. O Santos pega o Fortaleza na Vila Belmiro. Um time que não deve vir para cima do Santos na Vila Belmiro. Eu vou ficar muito bravo se o Escobar for escalado para esse jogo, porque eu acho que é um jogo que pede as características do Souza. Mas para esse jogo do Botafogo, eu entendo mais. Mas assim, vamos esperar para ver qual vai ser a escalação do Santos para o jogo contra o Botafogo. E outro assunto que eu queria falar é sobre o empate e vitória do Santos nos pênaltis sobre o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. Primeiro que, assim, tem muita gente elogiando dentro do clube o trabalho do auxiliar Vinícius, né? Acho que é Vinícius, auxiliar do Kleber Xavier, que foi mantido no clube, a pedido do Neymar Pai, isso é informação minha. Enfim, isso de fato aconteceu. E que bom, né? Porque não significa... Eu não gosto desse tipo de processo. Não gosto que o Santos seja cogerido por alguém que é pai de um jogador. Por mais que esteja colocando a mão ali, né? Eu não gosto de episódios, por exemplo, de ver uma reunião entre Santos e W Torre que não sai do lugar. Mais uma vez foi adiada a venda das cadeiras, ninguém sabe quando vai acontecer. Eu já tinha dado a notícia faz tempo que o memorando de intenções assinado pelo Rueda lá em 2023 acabou, não tem mais validade, acabou em setembro. Então hoje o Santos está livre para assinar com uma outra construtora se assim quiser. O Santos tinha dito que colocaria o projeto aí, apresentaria o projeto e faria o evento de apresentação para que pudesse começar a vender as cadeiras no aniversário do clube, dia 12, não aconteceu. E depois disse que seria até o final do mês, não vai acontecer. Isso é informação aí do Lauro Jardim no Globo. Desculpa. Informação de Lucas Mussetti. Lauro Jardim falou sobre 7K, eu me confundi. Mas, dados os devidos créditos aqui, desculpa ao Lucas. Mas assim, nessa reunião vazada pelo Bozelinha há meses atrás de Santos e W Torre, lá estava o Neymar Pai. É aí que eu queria chegar. Por que o Neymar Pai estava lá? Se o Neymar Pai publicamente, naquela entrevista que ele deu coletiva ao lado do Marcelo Teixeira, no evento de apresentação do CT da Praia Grande, ele disse que é contra o Santos ter um estádio próprio com a W Torre, mas que não mexe nisso porque o Marcelo Teixeira é teimoso. Ele falou isso publicamente. O que ele estava fazendo numa reunião de W Torre? Né? Então, esse tipo de processo no Santos, eu abomino. O que o Neymar Pai estava fazendo nessa reunião? O que ele tem que se meter em comissão técnica, etc e tal? Nada. Agora, se ele se meteu e deu certo,
e der certo, porque também ainda é cedo para falar, o trabalho do auxiliar do Kleber Xavier ainda é incipiente, a gente precisa de um pouco mais de materialidade para dizer, mas tomara que ele acerte, né? Assim, não importa muito, claro que importa como que as coisas acontecem, mas o importante é que elas aconteçam, que elas sejam boas, as decisões sejam boas. E assim, o Santos jogou 2 jogos interessantes contra o Palmeiras. O primeiro melhor, o segundo foi mais dominado, mas teve momentos, o primeiro tempo, o Santos poderia ter empatado o jogo com 2 bolas na trave seguidas. E soube sofrer no jogo, o goleiro Falcão indo muito bem. Aliás, olho nesse menino. Muito se fala sobre o goleiro, que acho até mais jovem do que ele, cujo nome eu me esqueci, que seria um aborto da natureza, assim, completamente fora da curva, jogador de seleção brasileira. Mas esse Falcão é muito bom goleiro, esguio, alto, rápido. Goleiro interessante, goleiro para ser trabalhado nos próximos anos pelo Santos e quem sabe para ver um lugar ao sol, né? O Santos, ultimamente, assim, o João Paulo é um jogador de formação da base, o Vladimir também era, nunca deu muito certo. O Santos tem um histórico de revelação de goleiros, de pelo menos tentar utilizar alguns goleiros revelados, mas nenhum deles se firmou totalmente, né? O Fábio Costa veio do Vitória, isso mais na minha geração, mas o Santos já tinha ali nos anos 80 histórico de goleiros estrangeiros, né? Aí o Santos, eu me lembro de Zete, que veio do São Paulo, mais veterano, me lembro de goleiros estrangeiros também nos anos 2000, como Enal e Tapia, lembro de Júlio Sérgio, lembro que eu não sei, o Júlio Sérgio é uma revelação da base, eu não me lembro disso. Mas também não é um goleiro que caiu nas graças do torcedor, longe disso, né? Enfim, o Santos, assim, o João Paulo foi um dos últimos anos aí que mais jogou. O Vanderlei veio de fora, do Curitiba. Tentando puxar na memória aqui os goleiros recentes do Santos, que jogaram um pouco mais tempo. O Everson veio do Ceará, né? Enfim, o Santos sempre apostando em jogadores mais experientes. O próprio Brasão veio de fora. Então, vamos ver, tomara que a gente veja mais goleiros formados pela base do Santos no gol do Santos nos próximos tempos. E o Falcão é um nome que parece, pelo menos por essa partida, mais interessante. Eu não sou o cara mais ávido em acompanhar todos os jogos da base, mas essas semifinais eu acompanhei, teve transmissão na TNT Sports, né? E a gente pôde assistir. Geralmente jogo de base, você vê aquela câmera muito por baixo, no CT Repelé, até difícil de ver o jogo. Quando você tem uma transmissão, como foi semana passada ou retrasada e essa semana agora, é mais interessante você ver algumas valências ali. Mas gostaria de falar que com tudo em tudo, né, com toda a dificuldade que o Santos tem em termos de captação hoje, comparado com o Palmeiras tem um investimento muito maior na base, em captação, se compra muito mais jogadores para a base, se gasta muito mais dinheiro com isso, até porque o Palmeiras virou uma mina de ouro no Palmeiras, o quanto o Palmeiras conseguiu vender de jogadores. E assim, no Palmeiras é o seguinte, você pode olhar, o padrão é dificilmente o jogador servir ao profissional, a não ser que ele seja Hendrick, Estevão, fora da curva. A maioria dos jogadores do Palmeiras, que são revelados, bons jogadores, são para vender direto e aumentar o potencial financeiro do time para que o Palmeiras siga contratando os jogadores mais preparados para o profissional. Eu não gosto desse jeito de gerir. Não é o jeito que a gente se vê, né, como torcedores do Santos. A gente gosta sempre de ver o menino dando certo no profissional, dando títulos para o clube e depois saindo. Uma pena que também isso faz muito tempo que não está acontecendo, mas diante da disparidade hoje da base de investimento, de estrutura e tudo mais, ver o Santos conseguir eliminar o Palmeiras da maneira como foi, dá um calorzinho no coração, assim, porque essa é a marca do Santos, é uma base muito poderosa, uma base muito forte, uma base que já revelou muita gente, mas é uma base machucada, uma base descuidada, uma base quase que sucateada, né? Principalmente em termos infraestruturais, que o Santos não consegue evoluir. Por mais que você faça uma coisinha ali, esse ano foi feito algumas pequenas coisas ali de ajuste e melhora, mas ainda muito distante da organização e da infraestrutura das principais bases do Brasil,
que o Santos conseguiria fazer, né, com mais investimento e com uma estrutura melhor, né? Se já é assim com essa estrutura precária, imagina se o Santos pudesse se voltar os seus olhos para isso. Eu falei aqui ontem do CT do Bahia, né? Como que o Santos tá ficando, e aí todo mundo me corrigiu, falou, pô, não tá ficando para trás, o Santos ficou para trás. Imagina se o Santos tivesse um investimento nessa categoria, né, na base em si, o quanto poderia ser transformador na vida do Santos, em termos até de profissional. Mesmo não só financeiro, monetário, de vender atletas e ter mais receita com isso, que também é uma receita muito importante, essa receita extraordinária de venda de jogadores, que foi o que salvou o Santos ano passado na Série B. Mas também do ponto de vista de vários jogadores servirem mais ao profissional, né? Então, em todos os setores do campo. Então, e quando servirem, que não sejam vendidos a preço de banana, né? Como o Lucas Meirelles. O Jair foi vendido por um preço ok para um zagueiro, mas eu não gosto dessa venda direta para um time rival de Série A. Eu acho um completo absurdo. Eu acho que apequena o Santos. Então, que essa vitória da base no campo sirva não como muleta para os caras dizerem, tá vendo? Tá tudo bem, olha aí onde a gente chega. A gente elimina o Palmeiras com isso aí, tá tudo ótimo, não precisamos investir, não. Que isso seja um motivador para que perceba-se o valor que a base do Santos tem e que perceba-se que tem que investir cada vez mais, porque ali tem muito potencial. Tem muito potencial. Agora, com essa diretoria aí, não espere nada muito a favor do clube, né? Espere destruição completa do clube. Então, é isso. Agora vamos ver a final, vamos ver o que vai acontecer. Seria um título importante para o Santos. O Santos que ganhou o Paulista contra o Corinthians há alguns anos atrás, né? Gol do Miguelito na Vila Belmiro, lembro desse jogo. Acho que desde então foi o último título importante que o Santos teve na base. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver equivocado. É isso. Provavelmente volto aqui mais tarde com algum outro tema, tem coisa a falar. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nada. E amanhã, obviamente, tem pós-jogo. Assim que a bola parar de rolar, o jogo vai ser mais cedo, 4 da tarde. Então 6 da tarde eu devo estar aí ao vivo para a gente debater sobre Botafogo e Santos, Santos e Botafogo no Engenhão, estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Fechado? É isso, gente. Um grande abraço, bom final de semana e é nóis.